Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. Eu vou tentar gravar um vídeo aí pra vocês. Meu vizinho começou a fazer um batuque aí, né? Então, qualquer coisa, se não der pra gravar esse vídeo, eu interrompo a gravação e começo novamente. Acontece que me chegou um comentário que eu achei bastante pertinente no meu último vídeo aí que eu pus pra vocês sobre Jeová, o Senhor da Guerra. E esse comentário aí, né, ele vai dar pra gente desenvolver bastante ideias que eu acho interessante para debater aqui no canal, tá bom? Vamos ver só aqui se abre. Hoje também tá um pouco lento aqui a internet. Eu moro em apartamento, então quando começa a ventar, fica meio difícil. Mas aqui está. Então, Uriel, né? Acho que eu nem vou falar o nome inteiro aqui, mas enfim, foi o Uriel que botou esse comentário. Então ele colocou o seguinte: Bom dia, Ricardo, gosto do conteúdo que você produz. Vamos tirar uma dúvida, né? O nome Lúcifer e a divindade Lúcifer só existe por causa da Bíblia. Antes da Bíblia não se falava de satanismo ou luciferianismo. O que eu quero dizer é que na Bíblia afirma que Adonai é o Deus Supremo, porque eu acredito nessa afirmação. Na minha vivência com Umbanda, culto de Jurema e Quimbanda, não encontrei até agora nenhuma entidade ou divindade que diga que Deus não existe. Tenho como padrinho José Pilintra e o mesmo afirma que mais do que Deus, ninguém. Os satanistas sempre falam que Adonai é o Deus opositor, mas não nega sua experiência. Não quero causar polêmica, mas na minha opinião, todos os deuses concordam que existe um Deus supremo. Deixo humildemente aqui minha vivência com as divindades. Falando do catolicismo, ele não representa o verdadeiro cristianismo. É uma grande confusão que muitas pessoas fazem. Quem estuda a Bíblia no livro de São Mateus até o Apocalipse não vai encontrar nada sobre Jesus mandando matar ou perseguir outras religiões. Sou magista e eu acredito na existência dos demônios como das divindades. Então, aqui tem muitas considerações que eu acho interessante a gente debater com mais profundidade, né? Primeira coisa que eu queria dizer é que eu debato mais profundamente essas questões dentro aqui do meu livro A Doutrina das Trevas e também menciono elas assim, na medida do possível, dentro do meu livro Goécia Revelada, tá? Então, no meu livro A Doutrina das Trevas, eu tenho aqui um capítulo só sobre o Deus absoluto. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, né? Então é o seguinte: Deus transcende a capacidade de conceitualização da mente humana. Sendo assim, cada povo, em cada época, interpretou esse conceito transcendente à sua maneira, dentro de suas limitações físicas, sociais e culturais. Talvez a única definição satisfatória para Deus seria o que não pode ser definido. Para fins didáticos, poderíamos usar o conceito de Spinoza e comparar Deus à primeira substância, da qual tudo mais se irradiou. Tá? Em outras palavras, o Deus, que seria a fonte primordial de informação e do nosso universo, tudo está contido nele, né? Seria a maneira como esses dados, essa informação se propaga a partir dela. Tá? Então, enfim, o que a gente já pode colocar aqui, né? Que o conceito de Deus absoluto, o conceito de Deus utilizado pelos ocultistas, né, pelas pessoas que estudam magia e ocultismo, ele é diferente do conceito tradicional aí propagado pelas religiões, né? Porque o conceito de Deus definido pelas religiões, ele sempre vai ser limitado pela cultura daquele povo que honra determinada entidade, tá? Então, assim, cada povo, em cada época, teve seu próprio conceito sobre divindade e sobre Deus, né? E cada povo cultua o Deus daquela maneira. Porém, o Deus do ocultista, ele transcende todo esse aspecto religioso, porque ele é o tudo no todo, né? Então, o Deus absoluto, ele seria um ente
tão grandioso que é muito difícil que a mente humana compreenda ele em sua totalidade. Eu diria até que é impossível. Então a gente sempre vai entender, interpretar Deus com base aí nas limitações humanas. Então toda visão que nós temos sobre Deus, sobre a divindade, sobre esse Deus absoluto, ele é uma visão sempre limitada, tá? Então o que eu quis dizer no vídeo não é que não existe Deus, mas é que o Deus, conforme as religiões nos ensinam, ele sempre vai ser limitado por padrões socioculturais, tá? Então, assim, o Deus, a concepção de Deus dos hebreus, ela está profundamente enraizada no estilo de vida da época, né? Ela está limitada pelos padrões culturais daquele povo, tá? O conceito de Deus dos hebreus era um Deus guerreiro, era um Deus de guerra, né? Então, isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que não exista Deus, o Deus absoluto. Eu quis dizer que o conceito de Deus absoluto ele vai estar limitado pela própria percepção, pela própria capacidade de compreensão humana, né? Então, quando você adota esse estilo de Deus, né, de um determinado povo, você está herdando automaticamente as características, né, daquele povo, daquela egrégora. Você está comungando com uma egrégora, e mesmo que você faça isso de uma forma inconsciente, você vai estar manifestando parte do poder daquela divindade, tá? Então, é por isso que muitas posturas dos que se dizem cristãos são posturas impositoras, posturas escravagistas, porque, em essência, o Deus cultuado por eles é um Deus de guerra, tá? Então, assim, você se diz aí candomblessista, umbandista, juremeiro, né? Provavelmente, se não houvesse uma imposição de um Deus estrangeiro à sua fé, o nome do Deus absoluto que você estaria cultuando não seria Jeová ou Adonai. Alguns também perguntaram se Jeová é a mesma coisa que Adonai. Adonai significa algo como Nosso Senhor. Durante um período aí da existência do povo de Israel, eles passaram a se referir ao seu Deus simplesmente como Adonai, porque para eles não era legal pronunciar o nome de Deus, né? Então eles chamavam de Nosso Senhor, como muitos fazem ainda, né? Chamam de Nosso Senhor. Então Adonai seria algo como Nosso Senhor, tá? É a mesma divindade, mas é um apelido, digamos assim, para essa divindade, tá? Então essa divindade ela está profundamente enraizada no conceito aí dessa tradição espiritual, tá bom? Vamos agora a outra questão aí, né, que Lúcifer só existe por causa da Bíblia, né, que o satanismo e o luciferianismo, isso é em parte verdade. Por quê? Né? Porque esses fenômenos, né, dessas tradições luciferianas e satanistas, elas surgiram em oposição justamente a essa imposição cultural, essa imposição forçada de um Deus estrangeiro a uma determinada fração da população, né? Então, assim, as correntes satanistas e luciferianas, elas surgiram como contraponto ao cristianismo, tá? Mas, assim, se você vê em outras culturas que tinham outros padrões referenciais de divindade, você vai ver que sempre surgiram opositores a essas questões. Então, se você pegar lá na Suméria, né, existia a religião principal, que cultava Marduk e aqueles deuses, mas existia uma religião paralela que era contrária a essa imposição que oprimia o povo, que era a religião de Tiamat, por exemplo. Se você vê no budismo, você vai ver que tem todo o budismo, uma corrente de pensamento budista, mas no seio do budismo existiu uma outra corrente
de pensamento contrário à que estava estabelecida, né? No hinduísmo, tem o hinduísmo, surge uma outra corrente para contrapor, né? Então, a essência do satanismo e do luciferianismo é justamente se contrapor à opressão, à oposição, né? A oposição de ideias, a oposição de cultura. Então, praticamente todas as culturas, todas as religiões do mundo vão ter um reflexo, um lado esquerdo que surge em contraposição às coisas que as pessoas acham errado, né? Então, a essência do satanismo e também do luciferianismo, ela transcende aí, ela vai além dos conceitos cristãos, porque mesmo se não houvesse o catolicismo ou cristianismo, não houvesse essa imposição por parte dessa religião determinante, mas houvesse uma outra religião também escravagista, também que oprime uma determinada parcela da população, então com certeza surgiria um movimento contrário a essa visão, e esse movimento seria essencialmente satanista, né? Então, apesar de os nomes usados pelos satanistas e luciferianos serem nomes aí baseados aí na mitologia ou na cosmovisão cristã, né, não necessariamente a essência do culto é cristão, porque a essência do culto é o combate às forças escravagistas. Então, sempre que existir uma força escravagista, mesmo que ela não seja essencialmente religiosa, mesmo que seja uma filosofia, por exemplo, mas essa filosofia ela for imposta de maneira forçada, de maneira agressiva a uma parcela de pessoas, muito provavelmente vai surgir um movimento contrário, e esse movimento é em essência satanista, né? Então o satanismo e o luciferianismo, apesar de utilizar os nomes cristãos, utilizar referências da mitologia cristã, ele apenas o faz porque é a religião dominante. Se fosse outra religião dominante, também opressora, os nomes seriam diferentes, mas ele não está necessariamente vinculado a essa tradição religiosa, tá? Praticamente todos os povos que tiveram um sistema opressor e um sistema escravagista, houveram pensadores, houveram pessoas que se levantaram contra isso, e essas pessoas são essencialmente satanistas, no sentido que eu emprego a palavra, tá? Então, assim, a Bíblia afirma que Adonai é o Deus Supremo, né? E isso foi uma imposição cultural que fizeram a você, né? Provavelmente, se não houvesse essa imposição cultural da Bíblia te impondo isso, provavelmente você estaria adorando outras entidades, outras divindades, você teria uma liberdade para adotar sua própria cosmovisão e criar aí todas as suas práticas em torno dessa cosmovisão que você adotasse. Então, provavelmente, por exemplo, em vez de Adonai, você poderia estar se referindo a Zambi, por exemplo, Olodumare, por exemplo, já que você cita aí tradições de matriz africana. Então, provavelmente, se não tivesse essa imposição cultural, se o Deus da Guerra não te impusesse esse nome, não te impusesse esses costumes a você, você provavelmente estaria adotando outros costumes. Assim como se você estivesse morando no Oriente, você teria usado Alá, né? Ou no Oriente Médio, se você fosse muçulmano, você teria usado o nome Alá, né? Se você estivesse em outra região do globo, você teria usado outro nome, porque esse nome é culturalmente imposto a você, tá? Então, assim, quando a gente lida com o ocultismo, a gente não está na superficialidade da religião de massa. A gente não está falando de um Deus limitado culturalmente e socialmente, né? A gente está falando do grande todo, e não importa o nome que você vai dar para esse grande todo, tá? Eu, por exemplo, aí dentro das minhas práticas, adotei uma cosmovisão greco-romana. Não que eu lide com as entidades do panteão greco-romano, eu estou falando da cosmovisão mesmo, né? A cosmovisão grega diz que no início existia apenas o caos,
e do caos, a primeira manifestação visível do caos era a noite, e dela surgiu as outras divindades, que eram os titãs, né? E o primeiro titã que emergiu da noite foi o dia, né? Então, na minha concepção, essa história mitológica, ela fala sobre o nascimento de Lúcifer, que é a luz emergindo das trevas, tá? Numa cosmovisão egípcia, por exemplo, né, o grande oceano primordial era o oceano caótico, e dela emergiu também uma divindade que tem muitos nomes, alguns chamam de Atom, né, o deus do sol, outros do deus, esqueci o nome dele agora, mas é o escaravelho, né? Então depende da cidade egípcia, ela dava um nome diferente a esse princípio, mas se você comparar, você vai ver que é o mesmo princípio. Do caos da noite surge a luz, que seria Lúcifer, tá? Então, é assim, dentro de uma cosmovisão greco-romana, por exemplo, as pessoas acreditam que Zeus seja equivalente ao Criador, mas ele não é. Ele é o grande ordenador do universo, né? Já existia o universo, ele apenas organizou o universo de uma maneira que estruturou nossa realidade, né? Então ele é o grande organizador, ele seria como se fosse o demiurgo, né? Ele é um organizador, ele não é o criador, né? O criador mesmo, o universo surgiu do caos e da noite, né? Então seria o grande Deus absoluto, né? Então, dentro do conceito hebreu, né, o Adonai seria então o grande criador. Porém, ele, com o tempo, absorveu, o povo encarou ele muito mais como um demiurgo, como um organizador, do que necessariamente como um criador, né? Então, eu acho que essas diferenças que você tem que levar em consideração quando vai estudar esses assuntos, tá? Então, não importa a sua religião, não importa. O ideal seria que todo mundo tivesse a liberdade, né, para escolher uma cosmovisão que fosse adequada à sua realidade, para organizar aí seus estudos ocultistas e organizar suas práticas espirituais em torno dessa cosmovisão, né? Então é isso que busca, por exemplo, o luciferianismo. Ele busca a liberdade de você escolher aí uma cosmovisão e uma mitologia que mais se adeque aí à sua realidade e trabalhar a partir dela, tá? Mas não é o que acontece nessas religiões monoteístas que surgiram ali no Oriente Médio, porque elas não te dão essa liberdade. Elas querem que você adote o padrão de cosmovisão deles. Se você não fizer, você será morto, ou você vai ser excluído, ou você vai ser perseguido, ou você vai ser apedrejado, ou você vai ser socialmente e moralmente desqualificado, né? Então experimente chegar para o seu chefe evangélico e dizer que você é luciferiano, e vamos ver quanto tempo você aguenta no seu emprego, né? Experimente dizer que você é ateu aí num círculo familiar, para você ver o que seus parentes vão fazer com você, né? Experimente dizer que você, de repente, cultua Beelzebub com os pais aí dos seus amiguinhos, dos amigos dos seus filhos de escola, para ver. Olha, o cara começou de novo esse barato aí. Vamos ver se ele para aí. Vamos ver se ele para, que eu não tô a fim de cortar essa gravação, não. Então é o seguinte, né? Experimente fazer isso e você vai ver. Deixa eu chegar mais perto aqui para ver se melhora aqui. É complicado morar em apartamento, né, meu? Mas já estamos providenciando isso para ano que vem. Ver se eu monto um templo numa casa mesmo, num sítio, onde eu me mudo para lá e fico um pouco longe aí desses barulhos e tal, né? Então é o seguinte. Oi, filhinha. Minha filhinha entrou aqui também. Hoje tá uma bênção, né? Oi, filha. Eu tô gravando. Então é o seguinte, né? Experimente fazer isso, que você vai ver, você vai sentir na pele o que eu queria explicar com Jeová sendo um Deus da guerra,
né? Você vê agora esse especial do Porta dos Fundos, né? Você vê que muitos dos cristãos, em verdade, o que eles querem? Eles querem matar esse povo. Tá, pera aí um pouquinho, filha. Ô, amor, me ajuda aqui um pouco. Então, imagine aí, esses pessoal aí do Porta dos Fundos. Muitos que seguem essa religião, o que eles queriam, na verdade? Era matar essas pessoas, apedrejar elas, lixá-las em praça pública, pegar esses atores e torturar eles. Né? Por que eles querem isso? Porque eles seguem o Deus da guerra. Né? A grande maioria quer fazer isso com esses caras. Né? Eles querem fazer, então, cancela sua assinatura e faça eles sentirem no bolso, né? Então, essas são todas atitudes agressivas de um deus da guerra, né? Então, vamos aqui agora a outras considerações que você fez aqui, né? É, então, eu já falei que não é que eu estou falando que o Deus absoluto não existe, eu só estou falando o contrário a essa imposição que o nome do Deus absoluto seja esse e que as regras que o Deus absoluto dá seja esse. Por que não poderia ser Zambi? Por que não poderia ser Olodumare? Por que não poderia ser qualquer outra entidade? A própria noite, o caos. Né? Tem que ser necessariamente o nome Adonai e você tem que seguir necessariamente os mandamentos bíblicos. Né? É isso que eu tô contrapondo aqui para vocês, né? Mas caso você ache que tem que ser assim, é a sua liberdade de escolha, né? Você tem todo o direito de manifestar sua crença dessa maneira, mas você não tem o direito de impor essa crença a todos. E você tem que ter a ideia que outras pessoas têm outras crenças e que você vai ter que conviver com essas pessoas, né? Você vai ter que conviver, você é obrigado a conviver com essas pessoas. Entendeu? Aí a maneira como você vai conviver que vai pautar aí toda a sua vida, né? Todo o seu estilo de vida. Né? Então, é isso que eu estou me contrapondo. Não estou me contrapondo à existência de um Deus absoluto. Só estou falando que a visão de Deus absoluto que eles têm não é a mesma que eu acredito. Né? Então, já falei que existe um Deus absoluto. E aí você coloca aí, ó, falando do catolicismo, ele não representa o verdadeiro cristianismo. É uma confusão que as pessoas fazem. Aqui eu tenho que ser totalmente contrário a você, porque assim, se não fosse o catolicismo, muito provavelmente nós nem estaríamos falando sobre cristianismo, né? Então, durante muito tempo, o catolicismo foi sim, né, a grande expressão do cristianismo no Ocidente. Né? Então, o catolicismo, por mais erros que tenha, a Igreja Católica Apostólica Romana, por mais erros que ela tenha cometido, ela foi o grande baluarte de Cristo e ela foi a organização que mais espalhou a mensagem de Cristo sobre a Terra. Né? Se não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana, provavelmente nós nem estaríamos falando de Jesus Cristo. Ele seria só uma história do passado que ninguém se lembraria mais. Então, se hoje se fala de cristianismo, muito se deve ao trabalho dos católicos. Né? Então, eu diria que o catolicismo é em si o verdadeiro cristianismo. Né? Porque se não fosse ele, você não teria nem ouvido falar de Jesus Cristo. Você estaria cultuando Zambi, você estaria cultuando outras deidades aí, como Deus absoluto, e não Adonai. Tá? Então, sim, o catolicismo é a maior expressão do cristianismo no Ocidente, tá? E aí entra uma outra questão, né, que eu acho fundamental, né? Na verdade, eu nem tenho direito aí de falar nada a esse respeito, mas já que você tocou no assunto, eu vou me dar a liberdade de fazer isso, né? Mas o que acontece? Né? A Bíblia, ela não é um livro só, ela é um compilado de livros, de informações, né, que foram selecionadas em diversos concílios aí para compor a Bíblia que a gente conhece hoje. E nessa seleção selecionou-se alguns livros que refletiam a mentalidade da época com a qual os livros foram selecionados, na qual os livros foram selecionados.
Então eu acho que seria muito mais sadio ao cristianismo, de tempos em tempos, manter essa tradição dos concílios para sempre estar reformulando e selecionando melhor esses livros. Porque se você pegar muitos desses livros que vocês cultuam hoje como a Bíblia, eles são contraditórios em si. Né? Então, eu acho que vocês deviam definir aí o caminho que vocês querem tomar e selecionar os livros sagrados que te coloquem aí nesse caminho que vocês querem. Porque se você pegar os livros do Novo Testamento, eles não têm, eles são opositores aos livros do Velho Testamento, porque os livros do Velho Testamento todos falam do Deus da guerra que eu comentei no vídeo anterior, né? E os livros do Novo Testamento, eles procuram mudar essa mentalidade que o ser humano tinha de Deus. Por quê? Porque houve toda uma cultura diferente, uma adaptação cultural, e essa adaptação cultural se refletiu na visão que as pessoas tinham de Deus. Então, Deus do Novo Testamento, né, é um Deus mais paz e amor, é o Deus do amor. E ele não é a mesma deidade do Deus do Velho Testamento. Né? Então, eu acho que vocês deveriam selecionar melhor esses livros aí, por causa que esses livros são paradoxais e contraditórios. Né? Então vocês criam toda uma metodologia de interpretação, né, de hermenêutica, toda uma simbologia para interpretar umas coisas, para encaixar aquelas coisas que você está lendo dentro do que vocês acreditam. Quando seria muito mais fácil você selecionar, então, exatamente os livros que mais se adequam, né, a essa visão. Então, a visão que Jesus Cristo tinha da antiga religião, ela era totalmente diferente, tanto que foi por isso que ele foi crucificado, né? Porque ele não tinha a mesma visão que os patriarcas da igreja lá deles, lá dos judeus, dos hebreus e tal, né? Ele até tentava fazer um meio campo, eu não vim aqui acabar com a lei, né? Eu vim propor uma nova interpretação da lei e tal, mas você vai ver que na prática não foi o que ele fez. Na prática ele modificou completamente os costumes ali, né? Tudo que ele achava certo, quase nada se encaixava na religião antiga, né? Então, assim, Jesus modificou completamente o padrão aí de mentalidade, né? Então, eu acho que um cristão ele deveria se pautar muito mais pelo Novo Testamento do que o Velho. Ele deveria abandonar o Velho Testamento, porque o Velho Testamento não fala mais com a alma do novo cristão, né? Não fala. Tem toda uma forçação de barra para que fale, mas não fala mais, né? Então, eu acredito que o Novo Testamento seria um caminho muito mais viável para você seguir do que seguir o Velho Testamento, né? Mas isso é uma opinião de alguém que está de fora. Embora eu tenha já frequentado círculos cristãos, eu tenho estudado o cristianismo esotérico, tá? Mas isso não fala mais nada para mim, tá? Então eu acredito assim, por exemplo, é um conteúdo muito rico que o Novo Testamento apresenta. O Sermão da Montanha, por exemplo, é um manual para se lidar com as forças da magia planetária. Então, aquele Sermão da Montanha, se você estudar ele diligentemente, você vai aprender a lidar aí com as virtudes planetárias, né? Com a magnanimidade, com a própria diligência, né? Com a temperança, com a castidade, com a humildade, enfim, com todas as virtudes do orgulho e vai todas as virtudes dos planetas e vai aprender a lidar com os defeitos do planeta, com as características negativas do planeta. Então, através do Sermão da Montanha, você consegue aprender a lidar com o orgulho, com a preguiça, com a ira, com a inveja, com a avareza. É aquilo que Jesus está ensinando. Mas os seus clérigos não falam isso para vocês, porque eles querem manter o conhecimento para eles. Né? O Apocalipse, por exemplo, é um manual de tarô. Né? Se você vê a jornada do Apocalipse, ele vai descrever o caminho do louco num contexto simbólico que pode ser aplicado para a sua vida. Mas os seus clérigos não falam isso. Os seus clérigos falam que isso é uma premonição que o cara teve.
quando não é, quando na verdade aquilo lá é um manual para você é, ver a jornada do louco e fazer paralelos com a sua própria vida, né? Então aquilo vai ser um caminho aquilo é um caminho de evolução espiritual que você deveria estar trilhando na sua jornada. Mas seus clérigos não falam isso porque eles não querem que vocês saibam disso, apesar de eles saberem disso, né? Então é o que eu falo, né? Eu não estou aqui contra a sua religião, eu só estou dando os fatos, e os fatos são esses, que o nome, que a concepção de Adonai, que a concepção de Jeová, foi criada por um povo que era guerreiro em essência. E isso ecoa até nos tempos de hoje. Essa característica guerreira dessa divindade, ela ainda se manifesta nos cristãos no tempo de hoje, porque ele é o Deus da guerra. Entendeu? Isso é fato. Isso aí tá lá na Bíblia. Você pegar a Bíblia, você citou a Bíblia, existem várias versões da Bíblia, mas se você pegar o Velho Testamento, ele é todo formulado em cima de guerra de poder e de disputas, né? Isso era o que refletia na época, naquele tempo, né? Mas mesmo Jesus ele não conseguiu romper totalmente com esse laço, porque Jesus era culturalmente influenciado por isso também, né? Então Jesus não conseguiu romper totalmente com essa tradição. Ele tentou, mas ele não conseguiu romper totalmente com essa tradição, tanto que ele fala, eu vim trazer a espada, né? Ele sabia disso que eu estou falando para vocês, né? Isso, se você gastar um tempo aí lendo a Bíblia com os olhos mais críticos, você vai ver, então, que o que eu falo tem algum sentido, tá? Mas como é uma questão de fé, cada um vai acabar aí adotando a visão que mais se encaixa aí no seu estilo e vai para frente, né? Mas essas coisas que eu falei são todas coisas aí que vocês podem verificar em outras fontes e ver que tem algum sentido, tá bom? Então, sou o Ricardo Tchaikovsky, tá? Vou deixar aí o link na descrição da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Descubra as quebras aí, né, as interrupções do meu vizinho, da minha filha aí, mas eu não tô a fim de editar, não. Então vou colocar assim mesmo, tá? Até mais, força e honra.